Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje é através de histórias policiais. Filmes policiais sempre fizeram sucesso entre o público, e quanto maior a química entre o agente da lei ou os agentes da lei e a audiência, maior é o sucesso na bilheteria. Obviamente que o nosso público aqui do canal, os nossos inscritos, adoram uma boa história, seja ela de guerra, seja um faroeste, como eu tenho um outro programa aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição sobre 10 filmes westerns imperdíveis, ou seja, então, boas histórias policiais, histórias que marcam a nossa vida ao assisti-las. E bons filmes policiais é o que não faltam. Para fazer uma lista com 10 filmes imperdíveis, eu tive que fazer muita pesquisa, reassistir, reavaliar, para poder indicar para vocês os melhores, na minha opinião. Não sou nenhum grande crítico de cinema, eu sou apenas um curioso e gostaria de te indicar esses 10. Se você não concordar, pode mandar as suas sugestões para uma possível lista, se todo mundo gostar dessa. Vamos lá então, começando a nossa lista. No início dos anos 70, um grande astro fazia muito sucesso na Europa e também nos Estados Unidos, Clint Eastwood. E ele começou com esse filme que eu vou indicar agora, o Dirty Harry, Perseguidor Implacável, uma sequência de 5 filmes com o mesmo personagem. Dirty Harry marcou, impactou as bilheterias e lançou um novo estilo de filmes policiais à época. Em 1971, São Francisco enfrenta o terror de um maníaco conhecido como o Assassino de Escorpião. Ele ataca as vítimas e exige resgate por meio de notas deixadas na cena do crime. Eis que então surge o inspetor Harry Callahan, chamado de Dirty Harry, ou seja, Harry o Sujo, por conta de seu estilo meio violento de resolver os casos. Ele é designado para este caso junto com seu novo parceiro, o inspetor Chico Gonzalez, e a partir de então os dois vão rastrear o Escorpião e tentar detê-lo. Harry Callahan teria uma trajetória longa no cinema, sempre interpretado por Clint Eastwood, e o personagem se mistura com o ator, mais conhecido por sua intolerância com o sistema legal burocrático e sua firme crença na justiça por meios violentos, se forem necessários, para corrigirem os erros. Além de Perseguidor Implacável, Clint Eastwood voltou ao personagem de Harry Callahan em mais 4 filmes. E todos fizeram bastante sucesso nas bilheterias. E esses filmes lançaram também um novo gênero, um novo estilo policial, como eu disse, violento, que resolve as coisas de uma maneira nada sutil. É o caso de Charles Bronson em Desejo de Matar, inspirado num personagem real em Nova York, que faz justiça pelas próprias mãos e ficou famoso ao fazer a justiça no metrô de Nova York. Esse personagem, interpretado por Charles Bronson, também teve 5 filmes em sequência, todos com o mesmo nome, Desejo de Matar, 1, 2, 3, etc. Outro que também fez uma sequência de 5 filmes de um mesmo personagem que resolve tudo pelas próprias mãos foi Bruce Willis em Duro de Matar, que também teve 4 sequências. No entanto, Clint Eastwood voltaria ao gênero policial várias vezes, não apenas interpretando o Dirty Harry, mas em Alcatraz, Fuga Impossível, ou Na Linha de Fogo, ou até Um Mundo Perfeito com Kevin Costner, ele sempre se travestia de um agente da lei. E somente no filme A Mula é que interpreta um transgressor da lei, mas no caso desse filme nós somos até simpáticos ao bom e velho Clint interpretando esta mula. You just turn him loose. Um pouco antes do sucesso de Dirty Harry nas telas, um outro policial também arrastou multidões aos cinemas ao redor do mundo. Trata-se do personagem interpretado por Steve McQueen em Bullitt, um filme eletrizante. Em Bullitt, a história mostra o tenente Frank Bullitt recebendo uma missão para proteger uma testemunha importante em um caso que poderia derrubar uma poderosa organização criminosa com o depoimento dessa testemunha. Bullitt e seus homens se revezam na guarda dela, mas logo ocorre um golpe e essa testemunha é mortalmente ferida. A partir de então, Bullitt quer resolver o caso com suas próprias mãos. Responsável por consagrar a carreira de Steve McQueen, o filme Bullitt ajudou a reinventar o cinema de ação, ao mostrar com realismo a sua máxima potência. O diretor Peter Yates
ousou em colocar, entre aspas, o espectador dentro do carro, ao volante, nos brindando com uma das mais antológicas e engenhosas sequências de perseguição nas ruas do cinema. Uma cena à frente de seu tempo, diferente de tudo que já tinha sido feito até então nos filmes policiais. Com isso, o filme captura a sensação de velocidade e adrenalina como nenhum outro. Essa sequência da perseguição pelas ruas de São Francisco entrou para a história do cinema. E quando a gente fala de filmes policiais com perseguição de carros, lógico que uma série de outros filmes vem à nossa mente. Bullitt foi o precursor e Steve McQueen está muito bem no filme, mas os que vieram depois também não negam fogo. E até os que vieram antes, como Operação França. Depois tivemos Louca Escapada, com a Goldhound, dirigido por Steven Spielberg, ou o próprio Steve McQueen, que voltou em Os Implacáveis, um filmaço dirigido por Sam Peckinpah, como também é inesquecível o filme Corrida contra o Destino e o imortal Kowalski em seu carro branco cortando as estradas dos Estados Unidos na companhia de um DJ que faz a trilha sonora tornar o filme ainda mais eletrizante, inesquecível. E também o filme Fuga Alucinada, Dirty Mary, Crazy Larry, talvez o casal mais maluco nas estradas dos cinemas de Hollywood. E tanta correria ainda gera outros filmes muito bons, como Drive, ou mesmo Abacaxis, como Velozes e Furiosos. Mas o fato é que todo mundo gosta de uma boa perseguição, de cenas de muita ação. E se você der um like nesse programa agora, eu prometo a vocês que farei um programa especial dedicado a estes filmes que eu citei agora, os filmes policiais com muitas perseguições de carro. When I'm ready. He's still my witness. Também no final da década de 60 surgiu um clássico dos filmes policiais e de toda a história do cinema, Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. O filme mostra a história real de uma garçonete na era da depressão, nos anos 30 nos Estados Unidos, que, entediada e em busca de emoção, se vê atraída por um ex-presidiário de fala mansa e muito imprudente, que rouba um armazém bem na frente dela só para impressioná-la. Esse encontro vai gerar uma dupla de criminosos mais famosos do século XX, Bonnie e Clyde. O filme tem uma produção requintada, foi vencedor de vários Oscars, mas a maior conquista do filme é o elenco, com Warren Beatty e Faye Dunaway fazendo um trabalho maravilhoso, assim como os coadjuvantes, como Gene Hackman e Stelly Parsons. A violência dentro da história cresce a cada momento, de forma constante, à medida em que o filme avança em direção à sua conclusão, que todos nós já sabemos porque a história, como eu disse, é baseada em fatos. Bonnie e Clyde é verdadeiro e é também arte. É um filme de gangster e ao mesmo tempo um filme leve. É um filme divertido que fica sangrento e um caso de amor que termina em tragédia. O filme impactou muito na maneira como se faziam os filmes policiais e influenciou todos que vieram depois. Além de Bonnie e Clyde, outros personagens reais daquela época ganharam as telas, como no filme Dillinger, ou então no filme Inimigo Público, que também aborda o mesmo personagem, John Dillinger. Já a Estrada para a Perdição, inspirada em uma HQ de muito sucesso e altamente recomendável, Tom Hanks interpreta um bandido melancólico, e a história é bem triste num filme muito bom. Já em A Estrada Sem Lei, Kevin Costner interpreta um homem da lei que justamente pôs fim à carreira de Bonnie e Clyde. É uma versão do outro lado da história da dupla de bandidos. Mas todos esses filmes policiais que eu estou comentando aqui, eles têm um pai, têm uma matriz, e a matriz é o chamado cinema noir. O cinema noir eram aqueles filmes geralmente policiais, em preto e branco, dos anos 30, 40, 50, 60, e até hoje ainda se fazem alguns filmes noir. Eu separei aqui um que eu considero, talvez não o melhor de todos, mas o que traz todos os elementos que a gente vê em filmes noir. Trata-se de O Segredo das Joias. Talvez o título original, em inglês, A Selva de Asfalto, seja mais fiel ao espírito que domina a projeção e que dominava o cinema noir.
Geralmente histórias ambientadas em grandes cidades, com prédios, arranha-céus e ao mesmo tempo becos sujos, mal frequentados. E esse foi o estilo do cinema que predominou na primeira metade do século XX em Hollywood. Chegando ao final da década de 1950, que marca o fim da Idade de Ouro de Hollywood, surge o filme The Asphalt Jungle, O Segredo das Joias, um drama policial soberbamente estruturado e um dos últimos grandes filmes noir. Dirigido por John Huston, o elenco traz grandes atores daquela época, inclusive a primeira aparição de Marilyn Monroe, que interpreta uma ingênua garota ligada a um obscuro advogado. Na história, um antigo criminoso, Doc Schneider, acaba de ser libertado da prisão, onde elaborou um plano para a trapaça perfeita. A partir de então, organiza um grupo e articula um roubo, que em si é um sucesso, mas as coisas, como sempre em um filme noir, começam a dar terrivelmente errado. Todos os elementos do filme noir estão ali. As sombras, o preto e o branco, a luz e a escuridão, o foco da luz no olhar, a femme fatale, ou então a gatinha ingênua que é facilmente enganada, o policial incorruptível, o bandido arrependido, a tragédia, tudo está ali no enredo de O Segredo das Joias. Um filme que vale a pena conferir e seria uma boa porta de entrada para quem não conhece o mundo dos filmes noir. E a partir daí você vai descobrir filmes como A Cidade que Nunca Dorme, outra vez ambientado numa grande metrópole onde os criminosos flanam à vontade, ou então Curva do Destino, mais um filme que trata da moral dúbia nos filmes noir, como O Destino Bate à Sua Porta, que também ganhou uma refilmagem com Jack Nicholson nos anos 80, ou então Pacto Sinistro, um dos melhores filmes de Alfred Hitchcock, que mergulha na perversidade da mente humana, ou então um drama policial de primeira, Paixões em Fúria, com Humphrey Bogart. E falando em Humphrey Bogart e o cinema noir, é impossível não citar aqui nessa pequena lista Relíquia Macabra. Estes são alguns dos filmes noir. A lista continua por dezenas de filmes. Não se esqueça, se você deixar o like aqui no programa e recomendar ele a um amigo, eu prometo para você que vou fazer também um outro programa dedicado somente ao cinema noir. Tá bom? Mas o cinema policial não é uma exclusividade, obviamente, dos americanos. Existem bons diretores que fizeram bons filmes fora do mainstream de Hollywood. E a próxima indicação nossa é exatamente um diretor italiano, Sergio Leone, famoso por aqueles filmes de western spaghetti, como Era Uma Vez no Oeste, Por Uns Dólares a Mais, Por um Punhado de Dólares, Três Homens em Conflito e tantos outros. Mas Leone também dirigiu uma obra-prima dos filmes policiais, Era Uma Vez na América. A história de Era Uma Vez na América mostra a ascensão de uma gangue nos anos 1930, quando existia a proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos, e os acompanha até o final dos anos 1960. Os dois personagens principais do filme são os fios condutores da história e dão um tom do que o diretor quer mostrar. O filme aborda 3 épocas distintas das vidas desses dois personagens, explorando o coração e a alma de um deles, Noodles, um homem que, lutando consigo mesmo, tenta praticar atos malignos. A ambientação é deslumbrante, autêntica e suja, como necessitava o roteiro. Parece que você está de volta realmente aos anos 30. O elenco tem James Woods e Robert De Niro, não precisa dizer mais, perfeito. A trilha sonora de Ennio Morricone conduz a história e reforça a visão do diretor. Com todas essas qualidades, sem sombra de dúvida, assistir Era Uma Vez na América é um ato de amor ao cinema. E assisti-lo numa tela grande, melhor ainda. Mas, como Sergio Leone, outros diretores europeus também se aventuraram no gênero, como é o caso de Jean-Jacques Annaud, que contou a belíssima história de Umberto Eco em O Nome da Rosa. E o que dizer então do menosprezado A Melhor Oferta, dirigido por Giuseppe Tornatore, de Cinema Paradiso, uma pequena joia escondida em qualquer cinemateca. Hoje em dia, as produções policiais estão esparramadas em várias séries nos canais de streaming, muitas delas norueguesas, suecas, que
que tem feito bastante sucesso e merecem uma conferida. There they are, the four horsemen of the apocalypse. Mas os gangsters dos anos 30 também foram tema de um filme de muito sucesso no final dos anos 80. Trata-se de Os Intocáveis, dirigido por Brian De Palma. A história é ambientada na década de 1930, quando a lei seca está a todo vapor. E o chefão da máfia de Chicago, Al Capone, interpretado por ninguém menos que Robert De Niro, governa o seu império com bombas, subornos e metralhadoras. Já que a lei seca é muito impopular entre o povo americano, quem vai enfrentar o criminoso Capone? Eis que surge o jovem agente do tesouro Eliot Ness, interpretado por Kevin Costner. Ness quer fazer a coisa certa, mas percebe que os métodos exigidos são muito mais heterodoxos, com o departamento de polícia corrupto e tudo mais. Ele pede então ajuda a um policial veteroso, Sean Connery, a um contador e a um jovem cadete da polícia. E começa então a derrubar Capone. Depois de muitos tiroteios, ataques e assassinatos, tudo se resume em um confronto clímax no telhado de um tribunal lotado. Um filme que tem em seu elenco Robert De Niro, Sean Connery, Kevin Costner e Andy Garcia de quebra, com certeza não tem como dar errado. Mas a direção de Brian De Palma, para mim, o melhor diretor de filmes policiais. E todo o requinte da produção, obviamente, transformaram Os Intocáveis num grande sucesso, que de quebra ainda traz a trilha sonora de Ennio Morricone. Policiais usando métodos não convencionais para prenderem bandidos inalcançáveis também foi o mesmo tema de um outro grande policial interpretado também por um grande elenco. Trata-se de Golpe de Mestre com Paul Newman e Robert Redford. Brian De Palma dirigiria muitos outros filmes policiais, entre eles Scarface, com Al Pacino no papel título. Já que o tema é Brian De Palma e o filme Os Intocáveis, e eu disse que ele é um dos meus diretores, ou o diretor preferido de filmes policiais, vou comentar aqui um outro filme que está na minha lista e que eu adoro, eu gosto demais, que se chama Dublê de Corpo. Dublê de Corpo, um filme típico dos anos 1980, é chocante, comovente, satírico, muitas vezes hilário e sempre muito divertido. No enredo, acompanhamos a história de um ator de filme B lutando com muitos problemas, até a claustrofobia, que lhe custou o papel em um filme de terror. Desanimado com os problemas que surgem em sua vida, esse ator é levado a uma história um tanto quanto surpreendente ao testemunhar um assassinato horrível e até se tornar um suspeito deste mesmo assassinato. O filme então se revela através de dublês, com cada personagem imbuído de uma segunda persona. É então que Brian De Palma faz as suas inúmeras reviravoltas na história e a todo momento somos surpreendidos por algo que achávamos que era uma coisa e na realidade se torna outra completamente diferente. Se deixe levar ao assistir Dublê de Corpo. A história é muito bacana, nos surpreende a cada momento, as locações são incríveis. Apesar do figurino datado dos anos 80, a história é muito bacana, muito atual e muito surpreendente. Vale a pena conferir Dublê de Corpo, não é à toa que ele está aqui na lista. Brian De Palma, que já havia dirigido dois outros excelentes policiais, como Um Tiro na Noite e Vestida para Matar, depois dirigiria Scarface e também Os Intocáveis. E para quem gosta de filmes com reviravoltas, personagens dúbios, que nos surpreendem a cada momento, eu recomendo dois outros filmes que falam de desejo. Em Traídos pelo Desejo, a história é simplesmente surpreendente. Já em Bound, Unidas pelo Desejo, as duas personagens nos deixam amarrados. Nos anos 90 surgiu em Hollywood David Fincher, um novo diretor que nos presenteou com dois grandes filmes, O Clube da Luta e Seven, estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman. Seven, Os Sete Pecados Capitais, é um filme muito complexo e profundo e ao mesmo tempo bastante perturbador. A história gira em torno de dois personagens bem desenhados, David Mills, interpretado por Brad Pitt, e William Somerset, interpretado por Morgan Freeman.
Dois policiais, um experiente e um jovem, sempre é um clichê em filmes policiais. Mas o contraste entre esses dois personagens não é marcado por risos ou drama barato, mas como uma verdadeira solução para uma questão moral que acompanha o filme. O detetive mais velho, solitário e cínico, se preocupa com as pessoas, mas já viu tanto o lado negro da vida que não tem mais esperança na sociedade. Já o jovem policial, Mills, não é tão inteligente quanto seu parceiro e vive por uma crença simplista no poder da aplicação da lei que pode mudar o mundo. No final, é apenas o assassino, chamado John Doe, que pode ensinar a Mills a verdade, que este mundo é muitas vezes chocante, vicioso e absurdamente cruel. Seven impactou o cinema nos anos 90 e inspirou muitos outros filmes que foram no mesmo caminho, como é o caso de O Silêncio dos Inocentes. Mas tanto Seven quanto O Silêncio dos Inocentes têm um personagem desequilibrado como ponto principal. E isso tem sua inspiração em um outro grande filme policial, esse dos anos 70, chamado Taxi Driver. He had a gun. He's 2 murders away from completing his masterpiece. O modelo padrão do cinema policial, principalmente em Hollywood, é colocar dois grandes atores como oponentes, um do lado do bem e outro do lado do mal. É o que acontece em Fogo contra Fogo, dirigido por Michael Mann, que coloca de um lado Robert De Niro e do outro Al Pacino, os dois grandes atores de tantos filmes policiais. No filme, Robert De Niro é um bandido, Neo, que tem uma equipe criminosa profissional, que busca conseguir alvos com muito dinheiro, principalmente bancos, cofres e carros blindados. E são, por sua vez, caçados pelo tenente Vincent Hanna, interpretado por Al Pacino, que tem uma equipe de policiais na divisão contra roubos e homicídios. Um trabalho mal resolvido dos bandidos coloca Hanna em seu caminho. É aí que surge o duelo entre os dois personagens, Neil e Vincent. Eles são semelhantes em muitos aspectos, inclusive nas suas vidas pessoais conturbadas. Uma das coisas mais incríveis nesse filme, Fogo contra Fogo, é a duração. Tem quase 3 horas, mas está repleto de cenas impressionantes. Um dos temas principais da história é a semelhança entre o criminoso e o policial. Você chega a ter uma simpatia pelo trágico ladrão de bancos interpretado por De Niro. O policial de Al Pacino é um pouco menos simpático, mas também leva uma vida da qual você não se afasta de armas e crime. E tudo caminha para o clímax, que é realmente o grande momento dessa história. Fogo contra Fogo é considerado um dos melhores filmes de policiais e ladrões já feitos. Um exercício ao mesmo tempo épico, triste, cheio de adrenalina e grandeza. Obviamente, De Niro e Pacino estiveram em muitos outros policiais, inclusive no que está em primeiro lugar aqui da nossa lista. Mas eu vou citar alguns outros aqui. Pacino brilhou em Vítimas de uma Paixão, um delicioso policial bem leve do final dos anos 90. E também no filme O Pagamento Final, um policial mais denso e sombrio. Já Robert De Niro esteve em dezenas de policiais. Destaco aqui Cassino com a Sharon Stone e o Joe Pesci, que também o acompanhou em Os Bons Companheiros. Grande filme. Estamos chegando ao final, e lógico, no final sempre tem o melhor. E o melhor policial de todos os tempos, e na minha opinião, e eu acho que de muitas pessoas, está O Poderoso Chefão. Nesse grande filme dos anos 70, o padrinho, o chefão, Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, é o chefe da família mafiosa Corleone em Nova York. No casamento de sua filha, Michael, o seu filho mais novo e fuzileiro naval condecorado da Segunda Guerra Mundial, também é apresentado como sucessor natural de Don Vito Corleone. Vito é um homem poderoso e gentil com todos aqueles que o respeitam, mas é implacável com aqueles que o desafiam. Quando um rival poderoso e traiçoeiro quer vender drogas, onde antes só se explorava jogos, bebidas e prostituição, e busca a influência de Corleone para isso, Vito se recusa a entrar nesse novo negócio. E o que se segue é um choque entre os antigos valores de Dom Vito e as novas maneiras que podem levar Michael a fazer o que ele estava mais relutante e travar uma guerra contra as outras famílias mafiosas. Como muitos críticos dizem, este é um filme que viverá para sempre. Não precisa ficar falando aqui que O Poderoso Chefão é um dos melhores filmes de todos os tempos e, sem sombra de dúvida, o melhor policial, filme de crime, né, já feito em Hollywood.
É um épico sensacional que gerou 2 continuações. O Poderoso Chefão 2 e O Poderoso Chefão 3, ambos interpretados por Al Pacino. Bom, depois de tanto tiro, perseguição, bandido na cadeia ou não, né? A gente chega ao fim aqui do programa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!